Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Eu vou estar ministrando neste momento sobre recomeço, recomeçar. Recomeçar. Esse é o nosso tema, recomeço, recomeçar. Não é fácil recomeçar, não é fácil, mas nunca é tarde para recomeçar. De repente, primeira coisa, quando alguém se perde, não continue andando, pare e volte. Se perdeu, percebeu que está perdido, pare e volte. Não continue perdido, não continue perdida. Não é fácil, porque é uma das qualidades reconhecer que errou, que precisa retornar da onde parou, Isso é qualidade, reconhecer o erro. Nunca uma pessoa terá bom êxito não reconhecendo o erro, culpando A, B, C, como ali no Éden, Ali no Éden, o jardim, o paraíso, quando todo ao cair da tarde, Deus aparecia para falar com Adão. E naquele dia, quando Deus apareceu e chamou Adão, Adão se escondeu. E quando ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém esconde nada da presença de Deus, nem se esconde. Então, quando ele apareceu, ele veio se justificar. A mulher que tu me desse, culpou a mulher e culpou Deus, Ele não reconheceu, não é reconhecer o seu erro. É qualidade, reconhecer o erro. Errar é humano, agora permanecer no erro é burrice. Então, recomeçar. Vou retornar à casa de meu pai e reconhecer, falar, dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é reconhecimento. Levantar-me-ei e tomarei o caminho certo, o caminho de volta, para ter bom êxito, o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho de volta para meu pai. E ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. A dor de recomeçar não é fácil. Temos medo do recomeço, porque não sabemos o que nos espera, mas é melhor do que ficar perdido como aquele jovem filho pródigo estava. Deus sempre tem o melhor recomeço para você. Deus sempre tem o melhor. A glória da segunda casa será sempre maior do que a da primeira. Que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te dar força para você recomeçar. Você que se perdeu na estrada. Deus te dê força para viver o propósito de Deus na sua vida. Deixar o seu propósito, deixar o seu chamado, deixar seus projetos para viver os projetos melhores, os planos melhores, os sonhos melhores, que são os de Deus. Recomeço. Eu quero estar lendo Lucas capítulo 18, ou melhor, Lucas 15, Lucas capítulo 15, que fala a respeito da parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11, Lucas capítulo 15, versículo 11, amém? Ele diz assim: E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte
da fazenda, da herança, em outra tradução, dá-me parte. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua parte da sua herança, né? Vivendo dissolutamente, vivendo desordenadamente, vivendo sem propósito, vivendo sem princípio, não tendo satisfação para dar a ninguém, fazendo tudo que dá na telha, como se diz aí fora. Vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então aquela terra passou por dias difíceis e aquele jovem que estava ali também começou a passar necessidade, começou a padecer. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aquele jovem chegou ao ponto de se encontrar pastoreando porcos, cuidando de porcos. E desejava encher seu estômago, ele desejava se saciar, matar sua fome, com as bolotas, com as migalhas dos porcos, com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E ele tornou em si, acordou daquele pesadelo, disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros, teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu, e ponde-lhe um anel no dedo, e alpargata, percata nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto da casa, viu a música, viu a dança, viu a alegria, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo,
Tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e achou-se. Vamos orar, vamos falar com Deus, não pela palavra, que a palavra é santa, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, mas para que Deus me oriente pela vereda da sua palavra. Amém? Para que todos que estão me ouvindo, me assistindo manhã, tarde e noite, pela madrugada ao vivo, que seja edificado, transformado e tenha força para recomeçar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Sabemos que recomeço sempre é difícil, o orgulho fala mais alto. Recomeçar, Senhor, voltar, reconhecer o erro. Pai, que todos aqueles, Senhor, que trilharam o caminho de desobediência, que trilharam o caminho distante de Ti, tenha força neste momento para retornar à casa, retornar ao primeiro amor, voltar, Senhor, dá força para que não se perca nas ilusões, nas decepções, nas frustrações. Pai querido, Pai santo, eu te peço que eu continue usando as minhas pregas vocais, a minha mente, a minha vida, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Pai, eu oro que esta palavra venha chegar ao endereço certo, venha chegar àquele necessitado que está perdido, que está se sentindo desamparado, se sentindo órfão. Que esta palavra chegue até este filho pródigo, filho que se distanciou, filho que precisa de reconciliação. Pai querido, eu te louvo, te exalto, profetizo e declaro toda sorte de bênção na vida de cada um, de cada filho, de cada filha que me ouve, que me assiste. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos aqueles que crê, digam amém, amém, graças a Deus. Como eu comecei a introdução desta mensagem falando que o recomeço sempre é difícil, reconhecer que errou sempre é difícil. Normalmente a pessoa, normalmente o orgulho fala mais alto, a pessoa não quer reconhecer que errou, que se perdeu, mas é importante reconhecer que errou, voltar à qualidade, pedir perdão, deixar os seus maus caminhos, se reconciliar com o Eterno Soberano, retornar à sua casa, porque o Pai vai estar sempre de braços abertos, o Pai vai estar sempre pronto para colocar autoridade, nova autoridade, anel no dedo significa autoridade, sandália nos pés significa que você não está mais perdido, que você agora está protegido. O Pai, simbolizando Jesus Cristo, está sempre pronto para te dar a glória desta última casa. Então este jovem, como muitos nos nossos dias de hoje, toma decisões precipitadas, acha que pode andar com as suas próprias pernas, acha que seus sonhos, seus projetos são maiores que os de Deus. Coloque neste momento seus projetos, seus sonhos. Troque seus sonhos, seus projetos pelos projetos de Deus. Os projetos de Deus são real. Os projetos de Deus não tem falha. Sempre quando eu, você, nós andamos pelos projetos de Deus, andamos pela vereda de Deus, sempre temos bom êxito.
Então esse jovem achou que aquela herança, aquela fortuna lhe traria segurança, lhe traria uma vida feliz, uma vida de paz. Não adianta dinheiro, fama, aplauso, sem ter vindo pelas mãos de Deus. Não adianta, nem todas as portas que se abrem são de Deus. Muitas portas que se abrem são portas de perdição. Tudo no tempo de Deus, na hora de Deus. Muitas vezes a pessoa diz: faz tanto tempo que eu luto, faz tanto tempo que eu batalho, e a minha hora não chegou, o meu momento não chegou. Nada de murmurar. A hora de Deus é perfeita. Ali em João 11, falando sobre Lázaro, Deus chega na hora certa, no momento certo. Deus não se atrasa. Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não se atrasa, Ele vai chegar na hora certa. Ele está contigo. O salmista, ele diz: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência me negar um pão. Não se desespere, continue adorando, em vez de murmurar, em vez de questionar. Continue adorando, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Esse deserto não é para a morte. O próprio Davi, ele estava por detrás das malhadas, e na primeira oportunidade que o escolhido para ser rei desobedece, Deus, ele substitui aqueles que estão sendo honrados. Temos que entender que a honra vem de Deus. Você vai estar sendo honrado, você vai viver a prosperidade de Deus se você obedecer, se você for fiel a Deus, se você tiver intimidade com Deus. A partir do momento que o homem e a mulher deixa de ser fiel a Deus e ele quer andar com as suas próprias pernas, ele é tirado do paraíso, como o próprio Saul. Enquanto Davi estava lá no deserto, tendo a experiência na faculdade de Deus, matando um urso, matando um leão, sendo preparado. Deus está te preparando, minha amada irmã. Deus está te preparando, meu irmão, meu amado irmão. Deus tem coisas grandes na tua vida. Deus tem coisas que os teus olhos nunca viram, nunca chegou ao teu entendimento. Continua fiel, continua esperando, continua humilde. A humildade, a soberba procede à queda. Continua na humildade, continua obedecendo, continua honrando a Deus. Esse jovem, ele disse: pai, olha, já sou de maior, vou viver minha vida, me dá minha parte. Pela lei ele não tinha direito a nada, porque a herança é quando o pai morre. Ele usufruía tudo ali com o pai porque estava morando ali. Então a herança é quando o pai não está mais aqui. Mas o Pai bondoso, Deus, ele sempre dá. Sempre lhe dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando não é na hora certa, no momento certo, não vai trazer alegria, não vai trazer bom êxito, vai trazer insegurança, insatisfação, vai trazer dor, sofrimento, como aquela herança daqueles filho pródigo trouxe para ele. Ele gastou tudo sem ter retorno, ele não fez investimento, ele não foi um empreendedor, ele não estava preparado para isso, ele era muito novo, ele era muito imaturo, e ele começou com amigos, com mulheres, fazendo tudo que lhe dava na telha, como dizia meu saudoso avô, e o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora,
vem o desprezo, vem a solidão, as mulheres vão embora e ele se vê só, em terra distante. E a Bíblia diz que para comer, para ter algo para comer, para sobreviver, ele sai em busca de trabalho. E ele não se preparou, não estudou, ele estava totalmente despreparado, desmotivado. Ele encontrou aquela situação difícil e ele foi levado para ser cuidador de porcos. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia, está escrito, por isso que nós cremos nesta parábola, que ele desejava comer aquelas lavagens que vinha para os porcos, mas era dos porcos. A situação daquele jovem estava pior do que a dos porcos. Os porcos tinham a situação melhor do que a dele porque tinham que comer e aquele jovem não tinha o que comer. O homem e a mulher distante de Deus, ele fica pior do que porcos. Esse jovem estava pior do que os porcos, porque os porcos tinham o que comer. E aquele jovem não tinha, porque ele estava distante do Pai. Distante do Pai, vem a solidão, vem o desprezo, não tem proteção. É importante esse recomeço, é importante essa reconciliação com o Pai. O Pai não deixou de ser Pai, mas precisa esse reconhecimento, a reconciliação. E aquele jovem desejava comer as alfarrobas, comer o resto da lavagem dos porcos, mas era dos porcos. E aquele jovem, depois de muito penar, depois de muito sofrimento, ele cai em si, o deserto, a solidão, o desprezo, a humilhação, faz aquele jovem se lembrar de tudo que tinha com o seu pai. De repente você um dia foi um obreiro, de repente você foi um pastor, foi um diácono, foi uma diaconisa, uma missionária, e hoje você se distanciou do Pai, se distanciou do caminho eterno, se distanciou do caminho da vida, e você tudo que você tem hoje é o sofrimento, é o desprezo, a opressão, a humilhação, mas ainda há tempo de você se reconciliar com o Pai. Se você quer se reconciliar, você vai botar nos comentários aí, que eu vou estar orando por você 24 horas na garagem SOS de oração. Nós temos a garagem de SOS de oração. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar intercedendo por você. Você que está sem força, você que está desanimado, você que um dia foi um pastor, você um dia foi um diácono, um missionário, um obreiro, e você está distanciado, precisa se reconciliar com o Pai. Eu vou orar por você, e você vai ter força, como este jovem. Eu creio que o Pai estava orando por ele, eu creio que o Pai colocou intercessor para orar por ele, e aquele jovem teve força de encontrar o caminho de volta, de encontrar o caminho do seu lar. Não é fácil voltar sujo, maltrapilho, envergonhado, mas é qualidade reconhecer que errou. Não prossiga, não continue. Pare, pense, reflita, tudo que você tinha, a alegria que você tinha, está tudo lá. A glória da segunda casa, o Pai está pronto para te abraçar, para te beijar, para colocar anel no teu dedo de compromisso, sandália nos teus pés, calçar teus pés, e você viver a glória da segunda casa. Então esse jovem disse: levantar-me-ei. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi,
Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me e faz-me como um dos teus trabalhadores. Este jovem, ele experimentou o que é estar distante de seu pai, o que é estar distante, simbolizando esta parábola. Esse pai é típico Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não somos nada. Sem Jesus Cristo é só desprezo. Sem Jesus Cristo, toda essa tela de descanso é uma aparência. Tudo isso, todos os prazeres que o mundo te oferece são prazeres momentâneos, passageiros, mas Deus quer te dar o prazer eterno. Deus quer te dar, Deus quer te mostrar Jesus Cristo, o caminho do reino. Você vai começar reinando aqui, você vai começar a ter bom êxito aqui, vai começar uma estrada de prosperidade, você vai ter domínio próprio, você vai poder dizer sim para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. Você vai ser liberto, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não fez o homem e a mulher para ser escravo de nada. Tudo aquilo que escraviza não é de Deus. Está na hora, é momento de libertação, é momento de transformação, é momento de recomeço. Então aquele jovem, ele se lembra do caminho da casa do seu pai, se lembra de tudo que tinha com o seu pai, e ele faz o esforço dobrado para voltar para casa. Estava distante, estava perdido, já tinha se distanciado dos valores, dos princípios, princípio bíblico, princípio eterno. Ele se perdeu, irmão. Ele se perdeu nos seus devaneios. Ele se perdeu nos seus pensamentos frustrados. Ele se perdeu na sua ingenuidade. Ele se perdeu na sua imaturidade. Mas Deus, Ele sempre está de braços abertos para receber seus filhos. Aquele que aquele que tem um pai, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado pode afastar, pode apagar o teu nome, pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, mas temos um pai de amor. E aquele jovem volta e de longe o pai vê o seu filho e reconhece, e o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija, manda, leva ele, ajuda ele a chegar até em casa. Ele está maltrapilho, ele está mal cheiroso, ele está totalmente como o ser humano distante de Deus ele fica. E o pai manda trazer sandália para os seus pés, anel, roupas, lhe dá um belo banho para ele tirar aquele odor, tirar aquele cheiro da derrota, do fracasso. E agora aquele jovem está recebendo o pai, recebendo a glória da segunda casa. E o pai manda seus funcionários, seus trabalhadores, preparar a melhor comida, fazer uma festa, se alegrar porque aquele filho estava morto. O homem e a mulher distante de Deus está morto nos delitos, está morto na podridão do mundo. E ali há uma grande festa, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que tinha se perdido foi achado.
E o que me chama a atenção é que quando o filho mais velho simboliza a religião. A religião não te dá uma oportunidade de recomeçar. A religião quer te julgar. A religião quer te apontar. Aquele filho mais velho simboliza a religião. E quando aquele filho mais velho vai chegando até a residência do seu pai, ele vê a música, ele vê o clima de alegria, e ele pergunta a um dos trabalhadores o que é que está acontecendo, e aquele disse: olha, teu irmão voltou e teu pai fez uma festa. E ele fica indignado, ele diz: há quanto tempo eu estou contigo e o Senhor não se alegra comigo? Não precisa. Aqueles que estão na casa, ele tem de tudo. Ele tem que ter coragem, ousadia. Aquele que está com o pai, ele tem que ter ousadia para usufruir aquilo que é do pai. A unção de Deus. Você que é de Deus, você que é filho de Deus, você que está com Ele, você tem que viver essa ousadia, essa intimidade. Como é que vamos viver essa ousadia, essa intimidade? Falando com Ele através da oração, tendo teu momento de oração, teu devocional, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Fala com Deus, ora, clama, pede a Ele, né? Então, aquele jovem mais velho que estava em casa, ele fala com o pai, grosseiro, arrogante: quanto tempo eu te sirvo, quanto tempo eu estou aqui, e o Senhor não se alegra comigo, não faz uma festa, não me dá um animal para me alegrar com meus amigos. E o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Está aí, você não usufrui porque você está sendo tímido. Não temos que ser tímido. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor na hora certa, no momento certo para a tua vida. Deus tem bom êxito para a tua vida. Aquele jovem, mesmo estando ali, ele era tímido. Tímido, não falava com Deus, não orava. Deus quer te dar muito mais do que você está pedindo ou pensando. E o pai diz, e aquele jovem, ele diz ao pai: esse teu filho, ele já não chamou mais irmãos. Esse teu filho gastou tudo, dissolutamente, e o Senhor faz uma festa, enquanto eu estou aqui, quanto tempo te servindo, o Senhor não faz uma festa. Aquele jovem não estava em si, ele não estava identificando que a festa é constante, é uma festa estarmos ao lado do nosso Pai, estarmos vivendo debaixo da sua proteção, do seu cuidado, do seu amor, que é sempre uma festa. Aquele jovem, ele não experimentava a alegria da salvação, ele não experimentava o gozo. Isto é o religioso não experimenta, ele vive escravizado, ele vive nas tradições, nos tradicionalismos, ele vive julgando, como este jovem simbolizando, ele julgou, porque esse teu filho não era mais irmão dele. Então que possamos ser ousados para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para mim, para você, que possamos entender, compreender que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Que temos que entender que tudo é no tempo. No mundo espiritual, o tetelestai já está feito, está consumado, mas vai chegar na nossa vida no tempo dele, no momento dele, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito, a hora dele é a hora perfeita.
Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Com Marta, Maria e Lázaro, ele chega na hora certa, ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Temos que entender que a hora de Deus é a perfeita. Temos que entender que os planos dele são melhores que os nossos. Os projetos dele, abra mão dos seus projetos, dos seus sonhos, para viver os sonhos, os projetos de Deus. Abra mão do seu chamado para viver o chamado de Deus, para viver a glória da segunda casa. Deus falou com Lázaro, Jesus falou com Lázaro, porque Lázaro estava morto. Morra para o mundo, morra para as coisas do mundo, morra para os prazeres do mundo, porque são passageiros, são uma tela de descanso. O que traz os prazeres do mundo, o que oferece é sofrimento, como este filho pródigo experimentou todo aquele sofrimento, todo aquele desprezo, toda aquela solidão, toda aquela frustração. Então, o filho distante do pai, o que espera para um filho, uma filha distante do pai, é desprezo, solidão, dores, vergonha. Que você possa se reconciliar com o Pai, que você possa ter essa coragem, que você possa ser inteligente ao ponto de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Vou dizer a Ele, chegar até Deus, porque ninguém se esconde de Deus, ninguém esconde algo de Deus, nem se esconde de Deus. Ele sabe do teu estado, Ele sabe da tua situação. Então, já que Ele sabe, já que Ele conhece, então fale com a sua boca, peça perdão, se humilhe na presença do Todo-Poderoso, diga a Ele que você errou, que você quer recomeçar, porque Deus, Ele vai passar uma borracha, Ele vai colocar todos os teus erros no mar do esquecimento, Ele não vai te lembrar mais. Quando o inimigo, quando o adversário vier lembrar, ele vai mostrar, Jesus vai mostrar as mãos dele, os pregos, ele vai mostrar que ele já te limpou, que ele já levou, que ele deixou na cruz. Ninguém vai poder te acusar, ninguém vai poder te apontar, porque você foi justificado, você foi purificado, você foi limpo, você foi transformado para viver uma nova história, para viver a glória dessa última casa, para viver um novo tempo. Deus tem um novo tempo para a tua vida, Deus tem um novo tempo para o teu casamento, um novo tempo para a tua família, um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à opressão, em meio a toda a situação desfavorável. Deus tem um novo tempo para seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo, porque nós temos dono, nós não somos fruto do acaso, nós temos um Pai de amor, nós temos um Deus. Não vamos nos precipitar, não vamos perder o foco, se preocupando com o amanhã, com o que vou beber, com o que vou comer. Não, o nosso suprimento vem de Deus, nosso suprimento não vem do homem, nosso suprimento vem de Deus. Que possamos descansar na presença de Deus, que possamos entender que Ele está no comando, que Ele está no controle. O salmista declarou: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem sua descendência me diga um pão. Entender que os que confiam no Senhor, não é os que confiam na criatura, não é os que são religiosos, não é os que são do tradicionalismo, não, é os que confiam no Senhor,
é aqueles que colocam a fé de Deus em prática. Colocar a fé que Deus lhe deu em prática. Fazendo assim você terá bom êxito. Fazendo assim você experimentará a glória dessa última casa, que vai ser melhor do que a da primeira. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Para cada dia de escassez, cada dia de solidão, de decepção, frustração, Deus tem para você o melhor. A ótica de Deus não é a ótica do homem. Quando tudo parece perdido para o homem, na ótica humana, Deus muda a história. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Então as aflições desse tempo não é para te matar. Em meio à aflição, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por que nós vamos ter aflição? Porque nós não somos daqui. Nossa pátria, nossa cidade natal não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos seres espirituais. Nós somos estragados para o mundo. Nós morremos para o mundo. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós somos estrangeiros nesta pátria, neste mundo. Nós temos que viver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, entender e compreender que nosso lugar não é aqui, estamos cumprindo a nossa missão, nosso chamado, e breve falaremos igual o apóstolo Paulo, ele falou, declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que você possa fazer suas as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que você esteja cada dia, o apóstolo Paulo, ele diz, o apóstolo da graça apostólica, ele diz: o homem e a mulher que pensa nas coisas só deste mundo, que é materialista, que é carnal, é o mais miserável. Nós temos que pensar nas coisas espirituais, nas coisas eternas, porque as coisas desse mundo são passageiras. Deixa eu orar por você, deixa eu interceder por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Este filho pródigo que está voltando, se reconciliando contigo. Eu peço por cada um, Senhor, que vão estar colocando seus comentários, vão colocar seus pedidos de oração, e eu e os intercessores, nós vamos estar orando na oficina, na garagem do SOS da oração, nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar clamando para que estes que se perderam encontrem a luz de volta, se reconciliem com o Pai, para viver a glória desta segunda casa, que vai ser maior do que a da primeira, viver este bom êxito, viver esta nova oportunidade, viver, trilhar um caminho diferente, um caminho de paz, de alegria. Pai querido, eu te peço, profetizo, declaro toda sorte de bênção para todos que estão comigo, me ouvindo, me assistindo pela manhã, tarde e noite. Abre as portas que estão fechadas. Cura neste momento, eu profetizo cura desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Profetizo a glória da segunda casa. Profetizo matrimônio restaurado, noivado, casamento, vida sentimental. Você que desde quando se entende por gente, você diz que não sabe o que é felicidade, não sabe. Eu profetizo a paz, a felicidade, a alegria. Profetizo uma família restaurada. Profetizo prosperidade que vem de Deus. Profetizo bom êxito. Profetizo uma vida vitoriosa para cada um. Em nome de Jesus Cristo. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Sela no mundo espiritual. E todos que crê, todos que podem, diga aleluia, graças a Deus. Diga amém, amém. Sela esta palavra com o teu amém. Concorde com o teu amém.
Graças a Deus. Amados queridos, nunca se esqueça o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem do Evangelho da Graça Apostólica.